A bomba finalmente explodiu na Red Bull. Christian Horner foi demitido após 20 anos no comando da equipe, fechando um capítulo que inclui duas eras dominantes na Fórmula 1, mas também a queda mais dramática que já vimos na categoria. A pergunta que não quer calar é: será que essa decisão resolve os problemas da Red Bull ou apenas expõe ainda mais a crise profunda que a equipe vive? E mais importante, o que vem depois? Vamos começar pelo óbvio. A narrativa que a Red Bull vendeu para os acionistas tailandeses de que membros da equipe eram substituíveis e que Horner era a chave do sucesso simplesmente não funcionou mais em 2025. Os números são brutais e não mentem. Em 2023, a Red Bull ganhou todas as corridas, exceto uma. Agora, no meio da temporada de 2025, ambos os títulos mundiais estão praticamente fora de alcance e a campanha pode ser considerada perdida. Isso mostra o progresso da McLaren, mas também revela o declínio devastador da Red Bull. E esse declínio é complexo, vai muito além do que aparece na superfície. O desenvolvimento do RB21 parece ter chegado a um beco sem saída. Embora ainda seja rápido, o carro só funciona dentro de uma janela extremamente estreita. A Red Bull falhou em expandir essa janela sem sacrificar o desempenho máximo, enquanto a McLaren conseguiu exatamente isso. Operacionalmente, as coisas também pioraram drasticamente. A Red Bull cometeu múltiplos erros nos pitstops desde a saída de Jonathan Whitley, mais notavelmente em Miami e no Bahrein. O Grande Prêmio do Bahrein foi o ponto mais baixo da equipe nesta temporada, especialmente do ponto de vista operacional. A reunião de crise após aquela corrida já era um sinal do que estava por vir, com a frustração fervendo nos bastidores. A estratégia também não tem estado no nível que a Red Bull demonstrou no passado, como mostrado pela chamada para pneus duros em Barcelona. Mas espera aí, porque o problema é ainda maior do que parece. A complexidade e a amplitude dos problemas indicam que 2025 está além da salvação. A Red Bull vai introduzir outro conjunto de atualizações antes da pausa de verão. Mas, como o conselheiro da equipe Helmut Marko já admitiu, elas não vão virar a temporada. Seja Laurent Mekies ou Horner no comando, o resultado provavelmente seria o mesmo. Mais importante ainda, não há solução rápida. Os problemas são profundos e a reconstrução vai levar tempo. Ironicamente, o próprio Horner admitiu isso durante o que acabou sendo sua última coletiva de imprensa da FIA como chefe da Red Bull. Eu me lembro de Dietrich Mateschitz me dizendo na época: "Não precisamos do melhor piloto se não tivermos o melhor carro." Naquele estágio, era sobre construir uma equipe. As coisas vão em ciclos e o esporte vai em ciclos. Tivemos 2 ciclos incrivelmente bem-sucedidos na Fórmula 1, e o que queremos fazer é construir para o próximo ciclo. É exatamente onde a Red Bull está agora, exceto que agora esse processo de construção será sem Horner. A fundação para uma nova era repousa em 4 pilares: o projeto de motor interno, a equipe técnica, a cultura da equipe e a formação de pilotos. Mas em 2025, a situação difere um pouco do que Mateschitz disse há 20 anos. Naquela época, a Red Bull tinha que provar que podia construir um carro competitivo. Contratar Adrian Newey era mais importante do que contratar um piloto estrela. Agora, a Red Bull já tem um piloto estrela e a equipe cresceu pesadamente dependente dele nos últimos anos. Se os pontos de Tsunoda desde que se juntou à equipe principal fossem dobrados para 2 carros, a Red Bull estaria em último no campeonato de construtores. As consequências de perder Verstappen iriam muito além de apenas trocar um piloto. Ele é o único a extrair consistentemente performance do carro atual, significando que a equipe e a filosofia técnica precisariam de uma repensada sem ele. Isso não é porque o carro é projetado exclusivamente em torno dele, mas sim devido a um ciclo autorreforçante.
Verstappen é o único piloto da Red Bull a entregar na pista. Então, a equipe tem que maximizar suas chances ouvindo seu feedback. Naturalmente, o carro evolui, o que por sua vez torna ainda mais difícil para qualquer companheiro de equipe ter sucesso. Isso faz com que Verstappen seja o único piloto a entregar na pista, e então o ciclo começa novamente. Se Verstappen fosse sair, a Red Bull precisaria parcialmente reinventar sua filosofia. Pelo menos, as novas regras exigem essa nova filosofia para 2026 mesmo. A segunda vaga continua sendo um problema também. A liderança da Red Bull agora reconhece que o problema é principalmente relacionado ao carro, com Marco fazendo alguns comentários interessantes após a sessão de treinos livres de Alex Dunn com a McLaren. E não para por aí. O projeto de motor interno com a Ford é uma peça crítica do futuro da Red Bull. Mark Rushbrook, diretor global da Ford Performance, disse que a Red Bull Powertrains e a Ford estavam atingindo a maioria dos marcos, mas reconheceu que é impossível para um recém-chegado atingir todos imediatamente. Em sua última coletiva de imprensa, Horner ecoou esse sentimento, dizendo que seria embaraçoso para a Mercedes se a Red Bull estivesse à frente deles. Isso é parcialmente gerenciamento de expectativas, já que a Red Bull enfatizou esse princípio orientador durante um tour pela fábrica também. Queremos prometer menos e entregar mais. Ao mesmo tempo, vencer fabricantes com décadas de experiência imediatamente é altamente improvável. A Red Bull descreveu seu projeto de motor como um investimento de longo prazo. Durante as dificuldades com a Renault, a Red Bull ainda tinha um chassi muito competitivo e pacote aerodinâmico. Mas agora isso também é uma incógnita. Desde Miami 2024, a Red Bull tem lutado e a equipe técnica não encontrou uma maneira de reverter isso. A nova liderança deve perguntar: isso é devido a ferramentas desatualizadas ou pessoas saindo? Esse último aspecto não é apenas sobre Adrian Newey, mas talvez ainda mais sobre o ex-chefe de engenharia Rob Marshall. Perguntado se Marshall agora estava fazendo a diferença na McLaren, Verstappen respondeu: "Eu acho que isso é bem claro." Ainda assim, Horner repetidamente insistiu que havia força e profundidade na equipe. Fundamentalmente, é o mesmo grupo de pessoas que projetou um carro que ganhou todas as corridas, exceto uma, há apenas 18 meses. Essas pessoas não se tornaram idiotas da noite para o dia. De fato, a Red Bull ainda tem figuras importantes como o diretor técnico Pierre Vache, o chefe de engenharia de performance Ben Waterhouse e o engenheiro-chefe Paul Monaghan. Mas sem Newey, que Vache descreveu como alguém que constantemente desafiava a equipe técnica, eles têm algo a provar em 2026. A equipe frequentemente aponta para seu túnel de vento desatualizado como a principal limitação. Isso torna 2026 um teste interessante. Horner explicou repetidamente que o túnel de vento se torna mais um fator limitante sob regulamentos estáveis, onde as margens são mais finas. Com uma folha limpa, ele acredita que a desvantagem será menor para os primeiros grandes passos, em 2026. Mas, se a Red Bull ainda tiver desempenho inferior então, isso pode ser uma indicação. Um novo túnel de vento está programado para entrar em funcionamento em 2026, mas terá mais efeito na máquina de 2027. É tarde demais para afetar a próxima mudança de regulamento. Tudo isso coloca a Red Bull em uma fase de transição. O sucesso em 2025 está fora de alcance, exceto por uma vitória ocasional, e 2026 depende principalmente do projeto do motor. Mathias é improvável de impactar imediatamente o desempenho na pista, mas isso não significa que o momento de sua nomeação seja sem sentido. Esta fase é crítica, assim como foi para a McLaren quando começaram a reconstruir após atingir o fundo do poço.
Agora é a hora da Red Bull aprender e olhar para frente. Eles devem examinar os problemas técnicos desde Miami e, mais importante, tirar lições disso. A cultura da equipe também importa. As lutas internas pelo poder não fizeram bem à equipe, significando que a Red Bull precisa de unidade e estabilidade. Esse é possivelmente o maior trabalho de Max nos próximos meses. Não o sucesso instantâneo, mas criar calma na equipe e estabelecer a fundação para o sucesso futuro. Como Horner disse, este é o momento para a Red Bull construir para uma potencial terceira era vencedora. Isso deve acontecer sem ele. E, criticamente, se Verstappen fará parte desse processo de construção, ainda está para ser visto. A Red Bull está em uma encruzilhada. Os problemas são profundos, complexos e não têm solução rápida. A demissão de Horner pode ser o começo de uma nova era, mas também pode ser apenas o primeiro de muitos movimentos dolorosos que a equipe terá que fazer. O que você acha? A Red Bull consegue se reinventar mais uma vez? Ou esta é realmente a queda de um gigante? Deixe a sua opinião nos comentários e clica no vídeo que está aparecendo na sua tela, porque lá eu te conto como essa outra bomba na Fórmula 1 pode mudar tudo nos bastidores das equipes para a próxima temporada.